Bom, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prova oral aqui em relação a São Paulo. Esse acompanhamento, essa mentoria que a gente vem fazendo há algum tempo, foi muito bom ali em Santa Catarina e agora a gente tem essa oportunidade de repetir essa mesma metodologia em São Paulo. Hoje eu convidei aqui a delegada Melissa Martins, que foi minha aluna desde a primeira etapa, desde a preparação para a prova objetiva, e é uma pessoa que realmente ela ganhou assim, bastante destaque pela persistência, pela dedicação, pela resiliência durante esse trajeto, esse percurso, e felizmente ela logrou êxito em passar no seu próprio estado, que ela salvo engano, de Campinas, não, de Santos, ela é santista, inclusive, torcedora do Santos, e aqui eu vou abrir para ela agora, poder falar um pouquinho. Essa aula ela vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Eu sei que esse horário é um horário um pouquinho diferenciado, mas vamos lá. O pessoal pode chegar logo depois também. Oi, Melissa, tudo bem? Fique à vontade. Oi, professor, obrigada. Eu que agradeço pela participação sua aqui nessa nossa reunião, nesse bate-papo. Então, vou deixar um pouquinho tu falar como foi quem é a Melissa, de onde vem, por que ela é santista. Bem, eu vou começar puxando um pouquinho o saco do professor Eduardo, porque a minha história, eu acho que concurso, ela começa realmente com ele. Eu, na faculdade, me bateu aquele desespero no último ano, porque eu não gostava de nada, eu não queria advogar, eu não gostava de processo, eu não gostava de ir até o fórum. E aí, quando eu tive a matéria de medicina legal, matéria optativa, eu percebi que eu queria ser delegada de polícia. Inclusive, foi o que me fez cursar direito, foi ter lido uma reportagem sobre uma delegada lá de Santos, a minha cidade, mas durante a faculdade a gente esquece certas coisas. E aí, só no último ano que eu relembrei essa vontade. Eu voltei para a minha cidade, eu fiz faculdade em Minas Gerais, eu fiz faculdade pública em Minas Gerais, eu voltei para Santos para estudar para concurso. No primeiro ano, era uma coisa meio bem amadora, para falar a verdade. Eu não vou falar nem meio, mas era bem amadora. Eu lembro, inclusive, que o primeiro encontro que eu tive com o professor Eduardo, em chamada de vídeo, ele falou, e sexta-feira você estuda o quê? Aí eu colocava na sexta-feira as matérias que eu mais odiava. Aí eu ainda fiz uma cara assim, como quem diz, sexta-feira, de vez em quando, eu acabo voltando a estudar direito penal e não estudo a matéria. E eu lembro que isso foi muito importante, porque naquele momento eu percebi que era um profissional que estava respeitando a minha individualidade. E foi assim desde o começo, porque na época eu lia a doutrina, eu resumia a mão, eu não sei se o senhor lembra, que eu resumia a mão e o senhor respeitou isso, fez um cronograma nesse sentido. E foi muito assim, uma questão de parceria mesmo, porque o senhor me mostrava caminhos, respeitava minha individualidade, e aí ia criando um cronograma em cima disso. E nesse tempo, eu senti que eu fui evoluindo dentro dessa limitação que é a minha própria individualidade. E aí veio a pandemia, não teve concurso nenhum, e eu mantive firme o estudo com o professor Eduardo, inclusive o cronograma dele era o que era o meu escape. Estudar o meu escape de tudo que estava acontecendo. Eu estudava em tempo integral, eu não trabalhava fora, eu fazia algumas diligências como advogada, mas era muito pouco, porque eu não gostava de advogar. E aí sempre foi essa parceria mesmo desse feedback, olha, tô tendo dificuldade nisso, tô tendo dificuldade naquilo. Aí eu falei, professor, eu tô muito acelerado, o cronograma para mim tá muito pouco, a gente juntos foi colocando mais matéria, eu fui tendo dúvida, como eu posso melhorar? E sempre sugestões que cabiam na minha realidade, isso foi muito importante. Com o senhor, especificamente, eu acho que eu me encontrei estudando. Eu acho que isso que é o mais importante para quem é concurseiro. A gente tem muito essa coisa de rede social, de se comparar com um monte de gente. Porque fulano, ele esgota toda a matéria de direito penal e só depois ele passa para a próxima. Mas é fulano. Será que isso dá certo para você? E isso ficou muito claro nessa relação que a gente tinha. Eu falava alguma coisa, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, tinha essa troca que me fez me encontrar e que, inclusive, foi importante na prova oral, porque na prova oral você chega num ponto que você já sabe estudar, só que você está diante de uma fase que te apavora, porque o foco é todo em você, você perde aquela coisa de ser um candidato anônimo,
Então, sua postura, tudo seu vai ser avaliado. E eu acredito que eu só tive confiança na hora da prova, apesar de todo o nervosismo, isso não tira a confiança que eu tinha, porque eu aprendi a me conhecer com a mentoria, a sua mentoria. Então, foi muito importante para mim naquele momento. Muito bom, muito bom. Muito obrigado e pelas palavras. Poxa, até fiquei surpreso, assim, porque realmente começa a lembrar. E, assim, eu sou uma pessoa que assim, muitas vezes algum aluno, ele traz uma situação vivenciada. Inclusive, esses dias aí, uma aluna, ela estava com uma situação em que ela tinha saído muito mal numa prova, e aí eu fui buscar, numa conversa, acho que foi até... Não foi na tua, foi da Stephanie, fui olhar e trazer alguns trechos de alunos que foram aprovados e colar frases que pessoas que foram aprovadas também passaram. Então, assim, o aluno ele vai modificando, ele vai... assim, alguns atos eles se repetem muito facilmente, assim, se desacreditar, achar que é uma assim que não vai passar nunca, que quer desistir, que não é para ele. Então isso aí tudo se repete, mas chega um momento que a gente consegue, digamos assim, ficar mais cascudo, essa acho que é a palavra, ficar mais cascudo, entender que realmente a gente pode uma paulada, a gente aguenta, e isso aí acaba se tornando uma questão natural que vai chegando no momento que você vai avançando. E aí foi o que resultou para ti. Melissa, seguinte, a gente sabe que a prova oral costuma ser um momento assim, muito do tudo ou nada. A sensação que traz é que a gente está jogando todas as fichas all-in numa oportunidade. E, de fato, sim, muitas vezes a gente pode até levar em consideração isso, porque assim, cada um tem o seu momento e a gente vê a nossa situação, digamos assim, evoluir até que chega na prova oral. E aí é praticamente a porta para ingresso na carreira que a gente objetiva. Como foi para ti, durante essa preparação, como tu soube lidar, às vezes, com essa sensação de que você não sabia tudo? Porque o que, digamos assim, eu vejo que é um problema que os alunos têm, que não chega a ser um problema, mas é um sentimento que eles têm, é de que eles não têm condições de explicar os assuntos, de explanar assuntos, e que até porque sempre fizeram um estudo passivo. E agora eles não têm que fazer um estudo ativo, ou seja, tem que partir deles para frente, para fora, toda a explicação dos conteúdos que até então eles apenas recebiam essas informações. Eu acho que um dos grandes segredos da prova oral, e foi o que eu senti mais diferença, são os treinos. Não só os treinos com os professores, aquele simulado que você contrata, que você fica nervoso, porque realmente é um simulado com o professor, mas os treinos com os colegas. E não é colega assim, eu não conheço ninguém. Eu também não conhecia ninguém. Eu me isolei de todo mundo, eu não contava para ninguém que eu estudava. Mas durante o concurso, de alguma forma, as coisas se encaixam e você vai conhecendo pessoas. Aí você cria um grupo no WhatsApp, você começa a marcar a chamada de vídeo com essas pessoas do grupo. Eu, inclusive, no meu grupo, nos 2 grupos que eu tinha, eu era responsável por fazer um cronograma de arguições. Eu mandava todo um final de semana, que dia vocês podem, o horário, eu encaixava as pessoas e a gente ia marcando arguições juntos para treinar. E, assim, essa verbalização do conteúdo, a primeira, a segunda, a terceira, vai ser horrível, vai ser péssimo, a gente vai ter vontade de rir. Eu, na primeira vez que eu fiz, eu comecei a rir muito, foi horrível. A gente começa a rir, a gente acha que a gente não sabe, mas quando você aceita, eu acredito que quando você aceita que você vai se sentir desconfortável, que você vai se sentir inseguro, começar a normalizar sentimentos que fazem parte da caminhada, o conteúdo começa a sair com mais naturalidade. E acho que compreender também que na prova oral você não está defendendo uma tese de mestrado. Não vai sair aquela definição perfeita do livro, mas tem que sair uma definição que você mostre para o examinador o quanto você estudou com as suas palavras. Todo mundo que chegou numa prova oral tem um nível de conhecimento considerável. E o que vai diferenciar os candidatos é realmente o treino. Ninguém chega na prova oral sem querer. Então, o conteúdo de todo mundo é muito bom naquela fase. O que vai diferenciar é o quanto você vai treinar para isso. E esse treino com os colegas é o treino que você vai ter malícia de descobrir como que você puxa o conteúdo antes de começar a falar, se você espera 3 segundos antes de começar a falar, se você precisa consertar algum vício, algum linguajar que não está apropriado.
Mas isso só acontece com o treino. Da mesma forma que na prova objetiva, que foi a minha maior dificuldade em concurso público, tanto que todas as provas objetivas que eu fiz para escrivã e para delegado de São Paulo, eu fui aprovada, e a objetiva era o meu problema, a gente treina muito, a gente faz 100 questões por dia. Então, por que na prova oral seria diferente? Eu acho que a grande dificuldade também é falar, nossa, mas eu cheguei na prova oral, eu lembro de assistir provas orais e achar que eu não tô naquele nível. Talvez no começo do treino você não esteja, mas você chega num ponto quando você está treinando, e eu falo treinar 2 vezes na semana com os colegas, que você se encontra e consegue colocar para o examinador o tanto que você sabe daquele conteúdo. Perfeito, perfeito. Eu até trabalho bastante assim hoje criei essa mentoria para prova oral, já faz pouco tempo, inclusive, e essa mentoria, ela tem sido o quê? Ela tem sido um acompanhamento, não só de cronograma, porque eu falo sempre o seguinte, ó, cronograma, assim, essa metodologia, plataforma, tal, todo mundo tem, mas o que eu vejo a diferença é a forma como a gente vai atender o aluno e como a gente vai trabalhar o emocional, a técnica e o treinamento. Então, a gente tem que ter, na minha opinião, um treinamento adequado. Primeiro, eu sempre reputo que seja necessário que o candidato, o aluno, ele faça um primeiro treinamento com um profissional. Não precisa ser exatamente o primeiro, mas um dos primeiros, para tu já saber de cara o que você está fazendo de errado, algum vício de linguagem, algumas vezes até tique, alguma coisa assim que esteja atrapalhando. Às vezes tem gente que gosta de se travestir de um personagem, digamos assim. A pessoa, ela vai falar alguma coisa mais técnica, ela bota, não, agora eu sou o delegado. Só que isso aí incomoda um pouco, porque na prova oral você tem várias situações que vão te tirar da zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, se você não está agindo naturalmente, dificilmente você vai conseguir manter aquele personagem até o fim. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso, e por isso que eu falo, para fazer um treinamento, primeiro com o professor, com o orientador, para depois você já saber o que você tem que trabalhar. Porque tu falou que fazia muito treinamento com os colegas, eu acho isso sensacional, eu também prezo muito por isso, eu sempre falo para os candidatos, para os alunos, para que treinem com os colegas. Só que o treinamento com o colega, ele fica muito apegado ao certo e errado. Não sei se eu estou correto aqui ainda, né, Melissa? Mas a gente fica muito apegado a acertar ou não a questão. Quando, na verdade, na prova oral, muito mais do que acertar ou errar, o examinador, ele está olhando muito além de você. Ou seja, ele não está, às vezes, tão apegado se você respondeu certo, se você respondeu errado. Ele está olhando outras coisas, característica, a gesticulação, a forma como você se porta em situações mais, digamos, de estresse, de pressão. E, claro, cada um vai agir de uma forma, mas você, quando está numa prova oral, é normal que você sinta um desconforto. O examinador sabe, ele está numa situação confortável, afinal de contas, ele está atrás de uma mesa, ele faz as perguntas, ele conduz toda a prova oral. Então, se você está numa situação de candidato, se respondendo, é normal que você não saiba o que vai vir. Então, você tem digamos assim, um receio do incerto. E o incerto, ele vai incomodar, ele vai estressar. Então, é normal, mas você não pode se desesperar. Você tem que respirar, receber a questão, aqueles 3 segundos, eu digo até para alguns alunos que pode até esperar uns 10 segundos se for o caso. Mas eu sempre falo para o candidato, o aluno, se comunicar com a banca. Excelência, posso formular meu raciocínio? Fale com a banca, porque isso aí vai quebrar um pouco o gelo. O examinador, ele já esteve na sua situação, ele vai também respeitar esse momento. Ele fala, não, duvido que algum examinador diga, não pode formular seu raciocínio. Não, ele vai respeitar isso aí. E com base nisso, você vai respirar, vai organizar as caixinhas. Eu brinco que são as caixinhas, porque são várias caixinhas, a caixinha dos conceitos, a caixinha da natureza jurídica, a caixinha dos elementos, então são várias caixinhas que você vai abrir. Mas vamos falar um pouquinho sobre São Paulo. Como é que foi no dia que você chegou lá, assim, na sua prova oral para delegacia de polícia do estado de São Paulo? Você quantos examinadores estavam presentes ali, a sala, como ela era?
Eu vou falar especificamente da prova para delegado, porque a minha de escrivão foi marcado antes, mas é um formato completamente diferente, então eu vou focar na de delegado. Tá. Eu combinei com um colega que eu fiz durante a fase do concurso de preparação, assim, para a edição da prova oral. Eu assisti a prova dele e ele assistiu a minha. E hoje eu falo que isso foi essencial, porque ele saiu da prova dele jurando que ele tinha reprovado, e eu anotei as respostas dele e falei, impossível você ter reprovado, eu anotei suas respostas, e comigo foi a mesma coisa. Eu cheguei lá com aquelas 2 horas de antecedência, né, São Paulo, fica a dica, a gente nunca sabe o que vai acontecer, aqui é um caos, você pode estar 20 minutos de... Só te interromper aqui, porque comigo foi assim, eu fiz a prova oral de São Paulo também na época, em 2015, e eu cheguei, porque eu fui com um amigo meu que morava em São Bernardo do Campo, e aí eu cheguei na prova, assim, faltando 5 minutos para fechar o portão, mas uma hora eu falo melhor sobre isso, só para fazer esse parênteses, que é importante. É muito importante. Em São Paulo, as coisas do nada, assim, o Waze que estava marcando 20 minutos está marcando 1 hora porque aconteceu alguma coisa, coincidentemente tinha muito fluxo, enfim. Então eu saí com muita antecedência. E eu fiz a prova na turma da manhã. No meu concurso teve turma da manhã e turma da noite. A minha começava de manhã e até à tarde. E então eu saí com antecedência, e aquela tensão, você acorda cedo já, comida não desce, porque daqui a pouco é sua prova oral. Cheguei no local de prova, a prova é realizada aqui na Academia de Polícia mesmo, aqui tem a Polícia Civil de São Paulo conta com muitas salas, auditório, então a prova é realizada lá. Em São Paulo, especificamente, o candidato entra quando alguns policiais que trabalham na elaboração do concurso permitem que você entre e você vai para uma sala reservada com os outros candidatos. No meu concurso foram 11, se eu não me engano, 11 candidatos por dia. E é tudo sorteio, tanto a data quanto a ordem da sua arguição. Eu fui a penúltima, pro meu azar, porque ficar esperando lá sentada horas é horrível. E aí você fica numa sala reservada, vai um dos coordenadores do concurso conversar, que futuramente será um colega, que é um delegado mais antigo na carreira. Ele vai conversar, ele tranquiliza os candidatos, e isso eu acho que é importante falar sobre São Paulo. São Paulo não existe aquela coisa que acontece em muitos concursos, infelizmente, de outras carreiras, que a banca tem aquela vontade de reprovar o candidato, deixar o candidato no nervosismo, provar o quanto é difícil passar naquele concurso. São Paulo não é assim. Os examinadores, apesar de eles serem firmes na hora da banca, não é uma banca que você vê que tem aquele ânimo reprovante de ninguém. É uma banca que está lá para te ouvir, ela está testando a sua postura. Então, aí a gente está nessa sala reservada, ele não era o presidente do concurso, mas ele era um dos delegados que organizaram o concurso. Ele foi conversar com os candidatos, perguntou de onde cada um era. Na prova de São Paulo, você faz um sorteio do número dos pontos do edital. O edital, dias antes, é dividido em 10 ou 9 partes no Diário Oficial, e na hora da prova, naquela gaiolinha de bingo, você sorteia um número que será o seu número do edital. Mas nem precisa ficar muito preocupado com isso, porque o examinador realmente pergunta, muitas vezes fora daquele ponto, ele não tem aquela obrigação de seguir os pontos, as perguntas muitas vezes ele elabora na hora, então não é algo assim para ficar muito preocupado. Depois que a plateia entra, em São Paulo é permitido, aí é prova aberta, as pessoas podem assistir. Depois que a plateia entra, vem outro policial pedir para que os candidatos se desloquem até o auditório, tudo lugar marcado, não pode conversar. E aí o examinador, o presidente da banca, fica um presidente no centro, começa a chamar os candidatos por ordem para responder a prova oral. Chamando o candidato, são 3 examinadores do lado esquerdo desse presidente da banca e mais 3 examinadores do lado direito. Então, começa com direito penal, processo penal, legislação penal extravagante, depois passa para direito constitucional, direitos humanos e direito administrativo. Cada examinador tem cerca de 5 minutos com cada candidato. O próprio examinador, ele administra o tempo. Isso é importante falar em São Paulo. São Paulo não é o tipo de banca de prova oral que você vai vomitar todas as informações possíveis sobre aquele assunto. O examinador não vai deixar você fazer isso. 5 minutos, você falou mais ou menos por examinador?
Cada examinador tem 5 minutos, com cerca de 3 a 4 perguntas. Vai depender da sua desenvoltura em cada assunto. E o examinador, eles fazem perguntas fáceis, difíceis, ele já tem essa noção de quanto tempo o candidato vai demorar naquela pergunta. Porque no total a banca tem 30 minutos. Normalmente demora menos, mas é mais ou menos por aí. Inclusive, se o candidato fala demais, e hoje tem um colega da minha sala que fez prova oral comigo, que o examinador cortou ele, falou, candidato, não foi isso que eu perguntei. Porque ele estava enrolando, querendo mostrar conteúdo, enfim. Então, tem essa administração de tempo. Melissa, deixa eu fazer uma pergunta. Assim. Na minha época, quando eu fiz a prova oral em São Paulo, eu assistia a banca de todos que estavam na minha frente. Contigo também foi assim? Então, você tem a opção de assistir a banca dos candidatos. Na verdade, quem está na sua frente, você obrigatoriamente tem que assistir. Eu assisti de todos os candidatos, eu era a única mulher do meu dia, inclusive. É até engraçado porque os candidatos que eu assisti, 4 deles são da minha sala. Então, metade da prova oral é tudo a mesma sala agora. Eu assisti meus colegas, e só que quando você termina, em São Paulo, outro mito de cursinho, que é uma coisa muito chata que a gente vê em rede social, que é aquele terrorismo, inclusive, é uma coisa que prejudica demais. Aí você não pode sair, você acabou sua prova, você não pode sair, porque é desrespeito com a banca vai mexer na pasta e vai mudar sua nota. E, inclusive, quando a gente estava numa sala reservada, o delegado responsável ali pelo aquele dia falou que não tinha problema nenhum sair, podia ir embora, ninguém era obrigado a ficar, que eles entendiam o quanto os candidatos estavam nervosos e eles só queriam ir embora. Então, não tem essa obrigação em São Paulo de ficar depois que você fez sua arguição. Muito bom já esclarecer isso, que a gente sabe que realmente existe digamos assim, um terrorismo que o pessoal faz sobre essa comportamento, assim, inclusive de falar com a banca, que estaria, às vezes, desrespeitando, que o examinador ele tem que ser bajulado. Não, o examinador tem que ser tratado com respeito, com toda certeza. A gente chama normalmente de excelência, né, que até porque é um dos pronomes que está previsto ali na própria Lei 2.830. Então, assim, a gente está respeitando o protocolo, mas a gente também não precisa ficar bajulando, achando que isso aí é indispensável. Não, a gente tem que tratar com respeito e tratar, eu sempre digo assim, a gente tem que incorporar o candidato, ele já tem que incorporar o delegado, ele já tem que entender que o examinador ele quer ver uma pessoa já que é um potencial delegado, ele já quer olhar assim, não, essa pessoa aqui ela já tem um perfil, e aí a gente vai agora só formalizar, digamos assim, a chancelar essa ideia. Pode continuar, fica à vontade. Inclusive, professor, acrescentando, na prova oral, aquele candidato que treinou, aquele candidato que incorporou que na polícia existe uma hierarquia, deve ser respeitado, são futuros colegas, provavelmente, mas é necessário entender que são delegados mais antigos e que eles merecem o devido respeito. E fica muito claro na prova oral, como é uma situação de muito nervosismo, fica muito claro quem não compreendeu isso. Durante a minha prova oral, eu não assisti, mas fiquei sabendo de histórias de candidatas que acabaram dando patada no examinador, porque foram reprovadas, no nervosismo, e isso fica muito claro. De fato, ninguém precisa bajular o examinador, tem inclusive um mito que falam para as mulheres, que é uma coisa que me deixa muito irritada, que, dá um sorriso para o examinador. Não tem que sorrir para o examinador, não é uma situação engraçada. Você está nervoso, você não precisa rir para o examinador, e é sempre para a mulher essa dica. Não, eu até falo que assim, eu falo tanto para homens e para mulheres que é importante que chegue com um semblante positivo. Eu digo assim, chegar lá confiante, tranquilo, não chegar com cara fechada, até porque assim a pessoa, assim, quantas vezes já olhou uma pessoa e disse, nossa, aquela pessoa lá tem cara de ser brava, tem cara de ser isso. Eu, por exemplo, as pessoas olham para mim quando não me conhecem e acham que eu sou bravo, porque não me conhece, tal. E eu sou uma pessoa que eu estou sempre mostrando os dentes para todo mundo, sorrindo, só que, claro, às vezes, se eu não estou falando com alguém, eu não estou sorrindo. Isso eu sei que eu não faço. Eu não estou sorrindo sozinho. Então, assim, quando chega numa prova oral, eu sempre falo assim, chega na prova oral e com um semblante positivo. Assim, uma cara de que você quer estar ali, uma cara de que você deseja passar, que você deseja aquele cargo. Então, bota isso na cabeça, vista isso na sua mente e vá para a prova com aquele aspecto positivo. E é isso que eu acho que é importante, chegar lá já confiante, uma cara de que realmente deseja estar ali. Porque não adianta, por exemplo, uma pessoa que está aprovada para juiz não sei onde, chega na prova oral, cair de paraquedas, chega lá assim sem a mínima vontade. A pessoa sente, eu sinto quando um candidato ele está fazendo, digamos, uma arguição sem a vontade de fazer. A gente sente isso. Isso é muito desgastante, é muito ruim fazer uma prova com alguém que não está afim.
Então, assim, isso aí tem que mudar essa ideia. Assim, fica muito nítido quando o candidato não está afim ou não se preparou, e a banca, o que acontece? São 6 examinadores. Então, o examinador anterior, ele assistiu como você respondeu o outro examinador, o colega dele. Aí ele vai pegar mais no seu pé. E a gente tem que falar a realidade. A empatia da banca é importante para a sua aprovação, e não porque você não tem a capacidade de passar numa prova dificílima. A minha prova foi mais puxada que o dos outros colegas, inclusive eu encontrei num estágio, o meu examinador de constitucional, ele falou, eu tive que pegar pesado com você, né? Não podia deixar você sair da prova achando que foi melhor que seus colegas. Então, assim, mas a empatia, enfim, né? A empatia da banca é muito importante também. E isso conta, assim, na educação, na forma que você mostra que você quer responder a pergunta. Por exemplo, uma pergunta que você não se recorda, aquela vontade de para uns minutos, pensa, excelência, no momento não me recordo, mas em relação a esse assunto, me recordo especificamente disso, ou aquele candidato que imediatamente fala, não me recordo. Tem uma grande diferença. Eu sei que a vontade naquele momento é fugir, a gente quer ir embora. Eu lembro que quando chegou na minha examinadora de direitos humanos, eu falei, meu Deus, eu quero ir embora daqui, mas eu continuei. E assim, a vontade é ir embora. Eu acho que é normal do ser humano esse sentimento, é um lugar muito desconfortável. Mas você brigar pela prova e mostrar, não, eu quero fazer parte da instituição, conta muito. Porque na prova oral, por mais que você erre um conteúdo, eu falei 2 vezes não me recordo. Teve 2 assuntos que eu simplesmente não me recordava. E só que a minha vontade em responder, a minha postura era condizente com uma pessoa que queria ser delegada de polícia no estado de São Paulo. Então, por mais que eu não tenha acertado todas as questões, a nota foi considerável, porque eu mostrei o interesse, a vontade de responder nos outros assuntos. Perfeito. Eu acho que eu penso exatamente assim. E quando a gente está numa prova, a gente tem que brigar pela questão, a gente tem que falar com o examinador, quebrar um pouco. Excelência, esse assunto está inserido em qual contexto? Excelência, eu não me recordo neste momento, mas se eu, de repente, poderia explicar, por exemplo, as características do inquérito policial, até chegar, assim, se me permite, jogar um pouco as palavras para o examinador para ver se ele abre a possibilidade. Ou, às vezes, que aconteceu muito em Santa Catarina, por exemplo, que eu sei que também pode acontecer em São Paulo, que também é um perfil muito parecido, apesar de as provas elas serem diferentes, uma permite maior explanação e a outra menos. Mas as duas elas têm digamos assim, uma postura muito semelhante como instituição. E aí eu penso assim que muitas vezes o examinador ele vai ajudar, ele vai tentar trazer uma outra pergunta, às vezes, se tu não chegar... Isso mesmo. Meu examinador fez isso, professor. Então, ele perguntou o que era emenda jabuti, e assim, constitucional nunca foi um problema para mim. Naquele dia foi. Aquele dia foi. E aí excelência, no momento não me recordo. A minha primeira pergunta de constitucional, excelência, no momento eu não me recordo. Com firmeza, eu não tive vergonha, excelência, eu não me recordo. Aí ele assim, mas pode ter uma emenda parlamentar num projeto de lei do presidente que não tem a ver o assunto. Aí eu expliquei o instituto, e ele, qual é o nome dessa explicação? E eu fiquei com medo de falar emenda jabuti e parecer que eu estava tirando o examinador de bobo. Aí eu falei, não me recordo, mas assim, eu não me recordei. Só que a empatia da banca, de eu ser honesto e falar, excelência, no momento eu não me recordo. Ele me deu a chance de responder. Claro. Se eu não tivesse respondido aquela questão, eu teria perdido a questão. E ele me deu a chance, porque eu tive educação, eu tive postura. Eu reparei que candidatos que desistiam da prova estavam sendo muito... Aquele candidato que gosta de dar de esperto. Eu não vou responder o que estão me perguntando, mas eu vou falar outras coisas, porque assim eu vou pontuar. A banca vai pegando uma antipatia com o candidato, e isso é muito importante. Vai, não, eu concordo plenamente, sim. E claro que quando a gente também muitas vezes a gente não sabe uma questão, a tendência, claro, se for uma pergunta fechada, existem perguntas fechadas e perguntas abertas. Pergunta fechada é sim ou não, porque aí a gente fica às vezes sem saber como responder. E algumas perguntas abertas você tem como explanar o assunto e tal. Só que, claro, se é uma pergunta fechada, e normalmente São Paulo tende a ser umas perguntas um pouco mais fechadas, a ideia assim, realmente tu tentar, primeiramente, responder, pelo menos, eu sempre falo a teoria das cebolas, né? Tentando ir para
para superfície imediatamente posterior. A gente está falando de arquivamento do inquérito policial. Vamos falar um pouquinho de arquivamento, então. Se não sabe de arquivamento, vamos falar sobre o próprio inquérito policial. Vamos falar um pouquinho. Se você viu que não dá, aí deixa, paciência. O examinador ele vai, às vezes, mas mantém aquela postura aguerrida de quem está tentando responder, para que o examinador ele faça uma outra pergunta, às vezes te ajude. A gente sabe que são vários perfis que a gente vai encontrar na prova oral de São Paulo. São muitos examinadores, até porque são muitos candidatos, e agora, nessa próxima prova, vai ser ainda mais, né? São 1.600, se não me engano, alguma coisa assim. Um número muito elevado de candidatos que vão para essa prova oral. Ainda estamos aguardando o recurso. Só que, claro, apesar de serem muitos candidatos e muitos examinadores, consequentemente, a instituição ela traz um perfil. É muito claro isso. Como eu disse, a Santa Catarina e São Paulo, elas são muito parecidas. E Santa Catarina, também a gente não tinha um perfil de examinador. A gente não sabia qual era o perfil dos examinadores, porque eles foram escolhidos assim, aleatoriamente. Não tinha nenhum deles, poucos deles, com exceção do Bermudes e outros, que tinham livros escritos. Em São Paulo tem muitos examinadores que têm livros, são muitos professores, são muitos delegados que são professores, inclusive um deles eu estou aqui com um livro, até o Rafael Marcondes de Moraes. Ele me deu aula na Cadepol, ele é muito bom. Muito legal, eu adoro ele. Essas perguntas desses livros dele sempre aparecem, tem que saber. Direito, inquérito policial constitucional e devido à investigação criminal, ele, o Sanini, o Cabete, são pessoas que são, entre vários outros, estou falando que 3, em São Paulo, são, assim, dezenas e dezenas de delegados que escrevem, que são bons professores. Então, assim, mas todo mundo chega numa mesma vala, que é um delegado de polícia que briga pela sua carreira, pela instituição, que quer que as prerrogativas sejam valoradas. Tudo isso, a gente tem que ter esse perfil. Então, você que vai fazer a prova oral de São Paulo, tem que saber que tem que mergulhar, beber dessas fontes que são, digamos assim, voltadas para a carreira de delegado de polícia, que são voltadas tanto na parte de direito constitucional, em relação a direitos fundamentais, em relação a poder constituinte, administrativo, tudo tem que ter aquela visão para o cargo de delegado de polícia. É isso que vai te trazer digamos assim, um conforto maior para a prova oral. Bom, e aí, me conta aí como é que foi. Então, disse que foi 5 minutos, mais ou menos, por cada uma das disciplinas. Os examinadores, tinha examinadora mulher também, contigo? Então, sempre tem examinadora mulher. Aqui em São Paulo, eles fazem questão de pelo menos 2 examinadoras mulheres. Não é nada explícito, mas não fiquei sabendo de nenhuma arguição que não teve nenhuma mulher, até porque em São Paulo é considerável a quantidade de professoras aqui da Cadepol. Na minha banca, a examinadora de direito penal, a minha primeira examinadora foi uma mulher, e aí meus colegas que foram assistir falaram, ela te adorou e não sei o quê, e a professora era toda patricinha, e eu tive aula com ela na Cadepol, e ela, eu lembro de você e tal, foi muito legal. Mas as mulheres, elas participam sim das bancas, tem essa configuração, e não tem essa de a mulher é mais boazinha, o homem é mais bravo, realmente não tem, o perfil é bem diferenciado, não tem como você saber, até porque muitos examinadores que estão ali, naquele momento, eles vestem um personagem, porque a prova oral ela é um teste psicológico, eles querem saber se você tem postura para ser delegado de polícia. Então, quando você fala não me recordo, e eles esperam em São Paulo, isso é muito nítido, eu não conheci nenhum colega que não falou não me recordo eventualmente na banca, eles esperam que acontece depois. Porque muitos candidatos perdem a prova depois do não me recordo. Porque fica aquele nervosismo, não aceita que errou, e isso é muito importante levar para a prova oral, nós somos humanos, nós vamos errar, ninguém precisa ser perfeito para ser aprovado, só precisa ser suficiente, deixar aquele ego de lado, já queira passar com a maior nota, e talvez não aconteça, mas talvez isso não seja necessário para a sua aprovação. E em São Paulo, os examinadores, eles são bem variados, eles vão testar você de formas diferentes. As mulheres, às vezes, elas podem ser um pouquinho mais boazinhas, mas aí, quando você vai ver a nota, ela pegou mais pesado na nota. O examinador mais bravo, às vezes, foi a sua maior nota. Aquela questão que você errou, às vezes, o examinador não considerou e te deu nota apesar disso.
Então, em São Paulo tem essa configuração, não tem como cravar e todos os examinadores são muito bravos. Não é assim, meus examinadores, teve um que me ajudou, teve um que pegou mais, a examinadora de Direitos Humanos pegou mais no meu pé, então realmente não tem como saber. Melissa, tem uma pergunta aqui do Murilo. Existe alguma consequência para o não recordo? Até a gente falou sobre isso anteriormente, mas eu acho que como ele chegou agora, vamos fazer essa resposta novamente. Existe alguma consequência para o não me recordo? Como a banca encara? Ele perguntou. Existe um mito, e é outro mito que é algo que eu não gosto, que é o não me recordo é zero. O não me recordo não é zero. Em São Paulo, o não me recordo não é zero. Por quê? São Paulo não é um espelho de resposta. Você não vai ter um espelho de resposta no Diário Oficial dias depois. O examinador vai valorar a sua resposta de acordo com os critérios subjetivos dele naquele momento. São as regras do jogo em São Paulo. Então, aquele não me recordo seu, que você mostra que você realmente não sabe aquele assunto, provavelmente o examinador em São Paulo vai te perguntar de uma outra forma ou simplesmente vai fazer outro tipo de pergunta dentro daquele assunto. Não me recordo não é um problema. O problema, de fato, que eu vejo é quando o candidato ele tenta enrolar o examinador, porque fica muito nítido que ele não sabe, ele tenta enrolar o examinador e isso passa uma postura muito desagradável para a banca. O não me recordo em São Paulo não é zero, ele pode ser dito, claro, eu falei, não me recordo 2 vezes, tanto que eu saí da minha prova oral com muita vontade de chorar, jurando que eu tinha reprovado. E as minhas 2 notas nas matérias foram altas, apesar do não me recordo. Então. Bom, e uma dúvida que eu tenho também. Assim, eu imagino que venham muitas perguntas de letra de lei. Eu pergunto, realmente vem algumas perguntas que são letra de lei ou vem muitas questões jurisprudenciais, doutrinárias? Poderia assim, explicar como, assim, mais ou menos a proporção que pelo menos o que foi contigo, se for mais perguntas de letra de lei, mais perguntas decorebas, assim, da letra da lei, ou algumas mais doutrinárias e jurisprudenciais? O que eu senti em São Paulo é que a grande maioria das questões eram questões doutrinárias. Por exemplo, conceito, natureza jurídica, traz uma situação, problema e o candidato tem que resolver. Direitos humanos e direito administrativo era batata. O examinador trazia um problema, você não tem algema, você usa corda? É uma questão muito delicada, porque em São Paulo, direitos humanos é muito forte. Eu uso corda. Na academia é muito forte direitos humanos, então o candidato ele tem que saber que ele não está numa instituição que é pé na porta, é uma instituição que preza muito pelos direitos humanos, o candidato ele tem que saber disso. Mas eu senti que as perguntas, no geral, eram perguntas mais doutrinárias. Letra de lei eventualmente cai, não tem como fugir disso, principalmente em legislação extravagante, porque em São Paulo o edital de legislação extravagante é muito extenso. Existem umas leis que a gente não estuda e do nada elas aparecem no edital, a de gravidez. Leis, tá? Se eu salvo engano, são 57 leis. Então não tem como não ter letra de lei, porque letras, por exemplo, a lei da gravidez, a lei do HIV, elas não têm conteúdo doutrinário, que vai ser perguntado realmente a letra de lei. Mas não é no nível de letra de lei que você tem que decorar e falar os detalhes da lei. Não, é uma banca que te dá muita liberdade para explicar com suas palavras o conteúdo. Jurisprudência eu senti que não caíram tantas, na minha, por exemplo, caiu só uma súmula, mas principalmente questões mais voltadas para a carreira foram muito questionadas, principalmente da postura do delegado garantista, o delegado como aquele que produz provas e não elementos de informação. No geral, o foco seriam questões mais doutrinárias mesmo. Muito boa essa informação. Eu sempre, aqui em Santa Catarina também a gente tem um viés mais voltado para os direitos humanos e tal. Acho que é mais uma tendência para o cargo de delegado de polícia, porque a gente já, com todo respeito à polícia militar, mas porque a polícia militar ela vem da rua. Então já vem com muitas situações que elas acabam degringolando. E quando chega na delegacia, tu já está dentro de uma repartição pública. Então, assim, a partir dali, a coisa tem que mudar. Claro que a postura do policial militar, ela deve ser respeitosa, claro, óbvio. Só que quando entra na delegacia, você já está dentro de uma repartição pública agregada, assim, abraçada pelo Estado. Então, a postura deve ser diferente. Então, por isso que eu falo sempre, é preciso que o delegado de polícia ele tenha esse viés mais protetivo dos direitos humanos. Eu falo assim, tanto da vítima, quanto também tanto do investigado, quanto da vítima também. Então, assim, tem que ter tem que abraçar a situação. E não adianta você ficar, digamos assim,
ficar batendo na tecla de que você tem que ser durão. Não, você pode ser durão, quer ser durão, vai ser durão depois. Mas primeiro passa no concurso, seja aprovado, e aí depois você vai ser durão. Mas hoje é importante que você realmente respeite, entenda que o cargo, ele, para fins de prova oral, ele tem que passar por isso. Tem que passar por uma situação que você deve valorar os direitos fundamentais, ser técnico, principalmente. Então, assim, isso aí é muito importante. E, então, assim, as perguntas, elas tendem a ser mais doutrinárias, algumas de questões de legislações um pouco diferenciadas, elas são mais, digamos assim, de letra de lei. Só que uma dúvida que eu fiquei também aqui, bom, são um monte de legislações. Eles exploram essas legislações e pergunto, elas estão nesses papeizinhos que vão ser sorteados no dia, um dia antes, é isso? É no dia mesmo, na hora da prova que chamam um candidato, o candidato roda aquela gaiolinha de bingo e sai um número. Aí o candidato mostra para a banca, olha, meu ponto é um 9. Ele descarta esse ponto, então os próximos candidatos não vão tirar o ponto 9, mas sim, eles estão, só que os pontos que eu falei, essa divisão, ela é muito extensa. Então o examinador tem uma liberdade ali muito grande de transitar entre as leis. Aí realmente aí que conta, aí que entra também a empatia com o candidato. Sobre as leis pequenas, professor, elas são questionadas, sim. Eu ouvi candidatos falando, não caía as leis menores. Tem que ler. Para mim, caiu, fez muita diferença, principalmente em direito administrativo, porque essas leis aparecem no edital de direito administrativo, porque o examinador perguntou para mim se a lei do usuário do serviço público tinha aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E como eu li a lei seca, eu sabia responder. E o examinador, na hora, fez assim, candidata, muito bom, estou satisfeito, e encerrou a minha arguição. Então, tem que ler, sim, mas entender que também existe uma proporcionalidade. Provavelmente, a lei da organização criminosa vai ser questionada mais vezes que a lei do preconceito e discriminação contra os portadores de HIV. Então, tem que ter essa proporcionalidade, mas não existe a possibilidade de não lê-las, porque elas vão ser questionadas, sim, e vai fazer diferença na sua nota, porque você mostra ali o quanto você quer ficar em São Paulo. Existe também essa questão na prova oral. O candidato mostra naquele momento o quanto ele quer estar naquele estado. São Paulo, ele tem muitas nuances específicas como outros estados. O perfil de prova para delegado ao longo dos anos, ele vem mudando. Os estados estão mais bairristas e evita-se que os candidatos façam vários concursos e não escolha nenhum. Então, tem essa questão de se importar com as leis menores, que elas vão ser questionadas, porque você mostra para o banco o quanto você quer ficar ali no estado de São Paulo, no caso. Muito bom. Bom, e outra questão, assim, já que tu falou nesse bairrismo, o pessoal também aqui em Santa Catarina tinha muito receio de que vão aprovar mais o pessoal de Santa Catarina, por isso vão reprovar o pessoal do Norte, do Nordeste. Vamos falar sério aqui, vamos falar um pouco sobre quebrar um pouco esse mito. Como é que é em São Paulo também? Eles têm algum tipo de escolhas ou não? Como é que funciona? Então, a escolha em São Paulo é que só 20% é paulista, o resto não é daqui. Na minha sala, eu sou uma das únicas paulistas, a maioria não é daqui. Então, a banca ela não tem essa questão também de sotaque, não é um problema aqui em São Paulo. A banca não percebe seu sotaque e começa a fazer só perguntas do estado de São Paulo, de leis de São Paulo. Eu respondi leis do estado de São Paulo, quase toda a arguição de direito administrativo, e nitidamente eu sou daqui, meu sotaque é daqui. Então, não tem essa questão. A gente tem muito receio porque eu ouvi falar. Não é assim. A banca percebe quando o candidato estudou para aquele edital. A questão do bairrista é a questão da banca delimitar o tipo de candidato que ela quer. Mas o tipo de candidato que ela quer não é o candidato que vem daquele estado específico, mas é o candidato que se preparou para aquele edital, deu importância para aquele edital. Eu tenho colegas do Rio Grande do Norte, de Goiânia, da minha sala mesmo, Santa Catarina, tem todos os estados, tem Belém do Pará, tem de todos os lugares. Muito bom, muito bom. Até porque São Paulo é um estado cosmopolita, em tudo que é lugar. E assim, sobre a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, eu sei que é um tema assim que eles adoram. Assim, a Polícia Civil de São Paulo ama essa lei orgânica. Caiu muito na tua prova? Na minha prova caiu bastante. Sempre que eles podiam, eles puxavam alguma coisa da lei orgânica.
como é que foi para ti, assim, e dos teus colegas, o que tu ouviu falar? Eles cobram muito ainda a lei orgânica? A lei orgânica, ela vai cair em direito administrativo com 99% de chance. Vai vir numa pergunta sobre um caso prático, ela vai vir perguntando as consequências da infração grave, ela vai vir perguntando qualquer ponto da lei, ela vai ser questionada. A LOP, que a gente chama carinhosamente de LOP, ela vai cair de qualquer jeito, inclusive pode cair em direitos humanos também. É assim, aceitar que ela vai cair e ficar adicionar ela no dia de direito administrativo, adicione lei. Eu lembro que na época, como eu estava muito preocupada, porque direito administrativo era o meu calcanhar de Aquiles, eu dividi a LOP em 5 dias. Então, toda semana eu lia a LOP inteira, no finalzinho do dia, me tirava 30 minutos do dia e eu ia lendo a LOP várias e várias vezes para conseguir responder a prova. Aqui em São Paulo ela cai sim, inclusive na minha segunda fase ela caiu, foi uma questão que eu acertei até e fez diferença na minha pontuação na prova discursiva, ter acertado essa questão, e ela 99% de chances de cair, ela é cobrada até na Cadepol, então ela é muito importante, sim. Legal. E outra dúvida que eu tenho, assim, bom, aí a gente vai, claro, tem que estudar bastante a lei orgânica. Eu sempre prezo muito pelo treinamento do candidato também, que ele tem que treinar, tem que... e assim, até falo para alguns deles, que quem está na mentoria, eu peço também para que se grave, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, para que se grave e mande para mim, assim, claro, quando não tiver arguição, mas pode fazer uma gravação de 5, 7 minutos, assim, explanando determinado assunto. Mas eu queria ver em relação às revisões, como tu fazia o teu estudo prático, assim, digamos, tu chegou agora, eu tô na prova oral, como é que eu vou fazer o estudo? Eu vou fazer só de leitura, eu vou fazer resumos, eu vou fazer digamos assim, uma escadinha, começando pelo conceito, natureza jurídica, elementos, como é que tu fazia o teu estudo propriamente dito? Como a minha prova oral demorou bastante, eu tive a oportunidade de erro e acerto. E aí, e isso é concomitante com os treinos com os colegas, porque os treinos com o colega te colocam à prova se você está realmente revisando ou se você está dando um tiro no pé e começando do zero quando você não precisa, porque você já tem bagagem para isso. Exatamente. A vontade é de comprar um livro novo, começar do zero, porque você jura que você não sabe nada e que você jura que você passou sem querer, mas o seu material da primeira fase foi o material que te levou até lá. Então, eu revisava o meu material, inclusive, professor, foi o material que eu construí na mentoria com você. O material que eu fui alterando ao longo dos anos é um material que eu ainda uso, eu ainda estudo meus materiais, eu ainda atualizo meus materiais, eu tenho muito carinho por eles. E eu reli esses materiais, o que muda é que eu não fazia mais questão de prova objetiva, a lei seca, eu diminuí um pouquinho o tempo dela, mas a leitura da lei seca ainda existia, e aí entrava a arguição com os colegas, mas o material era o mesmo. O que aconteceu foi que eu acrescentei as questões de 2018, que foi o concurso anterior ao meu, eu tive acesso a elas, e eu respondi sozinha as 3.000 questões do concurso de 2018. Eu tenho aquela questão de ser muito acelerada. Sim. Então, eu conseguia responder uma média de 150 perguntas por dia por matéria. E como São Paulo teve muito tempo de prova oral, até a prova oral, porque tem investigação social antes, eram muitos candidatos, fizeram várias carreiras juntas, eu tive esse tempo. Então, eu respondi todas as questões sozinha, porque eram questões, eu não sei se os alunos sabem, mas vai uma pessoa, normalmente, alguém contrata, ou vai uma pessoa que tem interesse em entender essas questões depois, e assiste a lição de todos os dias, todos os candidatos, e anota essas questões, não pode levar notebook, inclusive. A pessoa anota na mão e depois ela passa essas questões para um arquivo digital e passa adiante. Só que esses arquivos não são respondidos, é só a pergunta. Então, o meu estudo durante um tempo foi responder as perguntas. Quando eu finalizei, eu comecei a revisar as perguntas e meu material, as perguntas do meu material, mas sempre lembrando que o seu material tem tudo. O que não vai ter é a jurisprudência que você precisa atualizar e a lei seca que você precisa atualizar, mas o seu material te levou até lá. Será que vale a pena comprar um livro do zero e começar do zero, sendo que o seu material já te trouxe essa bagagem toda? Então, o que eu acho interessante, assim, de acrescentar realmente é estar atualizado com a jurisprudência e a lei seca, que elas vão se alterar ao longo da sua preparação, e também a tentar ter acesso às perguntas do concurso passado.
Certo, muito bom. Eu também sou da mesma ideia, assim, de que a gente tem que abraçar o material que nos levou até ali. Se você teve uma familiaridade, conseguiu estudar, conseguiu ter uma evolução com aquele material, nada mais justo que você ainda invista nele, claro, fazendo as alterações, algumas coisas assim para deixar ele mais atual, mas com certeza deve utilizá-lo. Outra, Murilo, doa para nós o material. E assim, Melissa, uma dúvida que também agora me surgiu aqui. Na minha época era a prova sentado. Continua sendo sentado? Continua sendo sentado, graças a Deus. Né, As porque, mulheres vão me entender. Graças a Deus. não, porque realmente foi um sapato, assim, e assim, é vestimenta, terno e gravata, né? Só para a gente deixar claro que para homem, terno e gravata, para mulher, qual foi? Tu usou calça ou saia? Eu usei calça, inclusive eu até brinco que eu falo assim, que eu era concurseira raiz, eu não tinha dinheiro para nada. O meu terninho foi da Shein. Eu Olha lembro aí, que eu comprei o terninho da Shein, porque tinha que ir de terno, eu não tinha terno na época, mas ainda sobre investimento, eu acho que é importante frisar que menos é mais. Candidato que usa bota e batom vermelho e brincão e gravata vermelha com camisa roxa. Parece que é brincadeira, mas vivendo assim na Cadepol, a gente nota que os professores, de alguma forma, aquilo ali passou uma imagem, sabe? passa, Então, passa. menos é mais. Eu A também roupa acho. fashion você usa na posse. É, É melhor ir no certo, não no duvidoso nesse momento. eu sempre falo assim que é importante que o candidato ele chegue na hora da prova sendo apenas mais um. Tu não tem que ter destaque. Até porque em São Paulo tu vai ser chamado. Se tu conseguir obter aprovação, de ter passado a prova oral, tu vai ser chamado. Você não precisa ser o melhor, você não precisa chegar lá e dizer assim, olha, esse destaque, porque normalmente quem quer se destacar positivamente acaba chamando a atenção negativamente. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, não chegar digamos, eu vou chegar com a minha gravata da Brooksfield, que ela é azul, eu vou botar minha camisa, sei lá, da, da Lacoste, que é brilhosa. Não, eu recomendo, camisa branca ou preta, gravata vermelha ou vermelho escuro, bem escuro, ou preta, terno preto ou azul marinho escuro. Nada além disso, assim. Um cinza escuro, tudo bem. Nada de cinza claro, não vai inventar de nada muito chamativo. Claro, se não tem condições, está numa situação que tu não tem dinheiro para comprar o terno, tudo bem. Mas eu digo assim, não tente ir para uma prova oral para tentar chamar atenção com a vestimenta. Que nem mulher, não vai com decotão, não vai com uma saia curta. Vá. Eu até recomendo para as mulheres que o melhor até é ir de calça para não ter nenhum tipo de problema, assim, não se incomodar com nada. É um salto médio, não precisa ser um salto alto, um salto médio que fique confortável, coisas desse tipo, sabe? Para que o Até negócio porque, fique conforto. professora, a questão da saia para as mulheres é que a saia ela pode te colocar numa situação meio desconfortável, porque a mesa, se eu não me engano, ela não tem aquele tampão na frente. Ela é uma mesa o examinador consegue ver suas pernas, até porque uma das coisas que os examinadores que não estão te perguntando naquele momento, mas estão assistindo sua arguição, eles estão olhando para o seu pé. A maioria dos candidatos no meu dia ficavam assim na cadeira, porque a cadeira é aquela cadeira de rodinha, e os examinadores olham isso. Então, a questão da saia da mulher é levantar e ter que abaixar a saia. Eu não recomendo ir de saia, eu realmente acho que calça acaba que fica mais confortável. Entendi. Então, assim, em geral, a gente, só para recapitular, assim, a prova, ela chega lá, vai sortear, vai sentar, vai aguardar até a sua vez, você pode ou não assistir os demais candidatos. Na minha época, eu tive que assistir, então, assim, era um pouquinho chato, né? Entram pessoas de fora após a apresentação, assim, né, que o coordenador ele organiza ali, depois ele permite que entrem, um policial coordena essa entrada para as pessoas de fora se acomodarem. Então, vai ter, digamos assim, uma mini plateia, né, normalmente. E aí, depois disso, vai ser, em média, 5 minutos por examinador, e aí as perguntas são perguntas um pouco mais objetivas,
mais doutrinárias do que jurisprudenciais e de lei seca em algumas leis. E claro que se você errar uma ou outra, se não me recordo, não é o fim do mundo, você tem que vamos assim, se manter firme. E eu pergunto agora, falando nisso, eu pergunto, você precisa se posicionar muitas vezes, digamos assim, como delegado, não, sobre isso aqui, ou você tem que apresentar correntes, mais nesse sentido? Minha dúvida é exatamente nisso. Se você tem que já definir a sua resposta, ou é melhor, de repente, falar que existe corrente A, corrente B, e não dizer o que você adota naquele momento? Vai depender da pergunta do examinador. Quando o examinador quiser que você se posicione, ele vai exigir. Candidato, você como delegado de polícia, se não tivesse algema, você usaria corda? Nesse caso, não tem uma corrente doutrinária, a corrente doutrinária diz tal coisa. Não, excelência, eu, como delegado, faria tal coisa segundo a doutrina tal. Quando ele quiser as correntes, ele vai fazer uma pergunta de uma forma mais aberta, não tão específica. O próprio examinador, ele vai testar. Então, vai caber, vai depender do examinador, realmente, se na sua banca vai ter um examinador que vai te testar. Na minha, a examinadora de direitos humanos testou todo mundo, principalmente os homens. Na minha, ela até que não pegou tão pesado nessa pergunta para eu me posicionar. Com os homens, normalmente, eles pegam mais pesado aqui em São Paulo, porque normalmente é onde sai as respostas, as pérolas. Mas quando eles querem que o candidato se posicione, eles perguntam. E normalmente, em São Paulo, para não errar, direitos humanos. De alguma forma, enfia direitos humanos na sua resposta, direitos fundamentais na sua resposta, que provavelmente você vai acertar. Boa dica isso aí. Bom, acredito que, não sei se alguém tem uma pergunta para fazer aqui, fique à vontade, que daí eu já vou passar aqui para a Melissa. E, Melissa, então a gente já falou sobre estudos, falamos como foi a prova oral, e queria saber um pouquinho agora, só para finalizar, eu sei que já está se encaminhando para o final da sua academia, né? Se não me engano, eu falei até com a Roberta, você é a Roberta, né? Eu e a Roberta, eu e a Robertinha, ela é na minha sala, da minha frente. Que legal. Então, assim, a Roberta falou que acho que em novembro agora acaba, né? Isso, começo de novembro. Que bom. E aí vão ter a escolha das lotações e tudo. Aí depois eu tenho que... Não, vai ser... Como é que foi a academia Foi muita correria? Eu sei que é cansativo, né? Então, em São Paulo, pela primeira vez, eles fizeram uma academia, um curso de formação com pós-graduação em Direitos Humanos. Nós todos vamos sair com pós-graduação em Direitos Humanos, só que a carga horária, por conta disso, ficou muito puxada, porque o MEC exige certas matérias na pós-graduação e certas matérias no curso de formação para delegados de polícia. Então, nossa carga horária é muito puxada, a gente fica cerca de 12 horas por dia na Cadepol, e tem que produzir um artigo científico, a entrega do TCC, vai ter defesa de tese do TCC, mas a Cadepol, ainda assim, ela é a materialização de algo que eu sonhei muitos anos e muitos candidatos também. Ninguém ali passou sem querer, não tinha nada para fazer, eu vou aqui, formei, vou fazer a prova, não é assim. Então, é a materialização de muita coisa. O uniforme que eu uso é a materialização de muita coisa. O reclamar que eu tô cansada é a materialização de algo que eu tenho direito de fazer, porque eu estudei muito. Mas a Cadepol, ela também, ela significa que você se encontra. No meu caso, especificamente, como muitas coisas no direito não me agradam, a Cadepol, para mim, ela foi um respiro de alívio, porque eu falei, eu me encontrei. E, ao mesmo tempo, era algo que o senhor me falava, que a polícia, ela tem lugar para todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, se encaixa na polícia, é verdade. Eu descobri que eu sou mais acolhedora na polícia, provavelmente eu vou escolher uma delegacia da mulher, tem gente na minha turma que nitidamente é super operacional, eu só tomo cuidado para não deixar a arma cair no chão, sabe, essas coisas. Então, a academia de polícia, ela transforma você. Eu tenho certeza que na lotação eu vou aprender muito mais, eu não sei nada, mas na academia de polícia, além dos colegas que você faz, que são pessoas que se aproximam, assim, instantaneamente, todo mundo ali é uma família, fica muito claro isso, mas sabe, a questão de você... Provavelmente tu não vai ver alguns nunca mais na tua vida. Alguns. Não, 300 e tanto, provavelmente nunca mais. Ainda mais com o tamanho do estado de São Paulo. Isso aí. Mas a academia de polícia, realmente, assim, ela é um presente para o aprovado. Ela é um momento muito feliz.
Só um pouquinho, aqui tem a Tatiana que fez uma pergunta aqui. Fica uma dúvida sobre a explicação do dia da prova. Não sei se entendi errado. O candidato pode assistir à arguição dos candidatos anteriores no mesmo dia? O candidato, ele pode assistir a arguição de todo mundo, porque é uma fileira no auditório separada para os candidatos, e aí ele deve, obrigatoriamente, assistir os candidatos anteriores a ele. Por exemplo, eu era 10ª, eu assisti 9 arguições obrigatoriamente. Só que a arguição 11ª, que foi de um candidato depois de mim, eu não quis assistir, eu quis ir embora. Então, eu pedi licença para a banca, peguei minhas coisas e me retirei. Então, obrigatoriamente, você assiste os candidatos anteriores e você pode escolher se vai assistir ou não os candidatos posteriores a você. Certo. E agora me fugiu a pergunta, eu ia perguntar sobre... bom, se você assistia dos anteriores... lembrei. As perguntas, elas se repetem ao longo desse grupo que ingressa? Elas podem se repetir para ti? Chegou a ouvir uma pergunta que foi feita lá nos primeiros e chegou para ti novamente depois? Ou eles respeitam muito esse grupo, assim, para não se repetirem perguntas? Não se repete de forma alguma. Nem que o candidato anterior não se recordou daquele assunto, não vão te reperguntar, até porque, ainda que não haja algo muito certo em relação aos pontos, o sorteio dos pontos, de alguma forma eles ainda seguem a lógica desses pontos sorteados. Esses pontos sorteados, inclusive, quando eles saem no Diário Oficial, tem muitas matérias repetidas. Por exemplo, a lei do COAF, que foi uma lei que eu quase não vi sendo perguntada no meu concurso, ela estava em todos os pontos. Do 1 ao 10 ela estava, e ela quase não foi perguntada. Mas eles não repetem a pergunta. Praticamente também não repetem a pergunta, por exemplo, do primeiro dia lá para os finais, eu fui na última semana. Não eram perguntas repetidas. Realmente eles conseguem, como editar muito extenso, eles conseguem dar uma boa variada nas questões. Certo. E cada candidato tem um sorteio, porque aqui em Santa Catarina, o candidato que se sorteava primeiro iam ser os temas para todo mundo que estava naquele turno da manhã, e depois da tarde, o primeiro sorteava para todos da tarde. Em São Paulo, não, cada um tira as suas... Isso, cada um tira a sua bolinha, o primeiro candidato, inclusive, por questão do concurso, assim, da confiabilidade do concurso, o primeiro candidato, ele coloca as bolinhas dentro da gaiolinha, aí ele tira a sua bolinha, tem que mostrar para a banca, descarta a bolinha, e cada candidato sorteia uma bolinha quando tem. A primeira coisa que faz, eles oferecem água, inclusive é de bom grado que aceite, mesmo que a mão esteja assim, porque a minha estava, do dia. Peraí, cortou aí o finalzinho. O que do dia? Aí cada candidato sorteia o seu número, que é uma bolinha de bingo, né? Sorteia o seu número. Entendi. Bom, eu acho que a gente esclareceu muita coisa aqui. Melissa, muito obrigado aqui pela tua participação, pela tua atenção, e me desejo, assim, sucesso na carreira. Eu sei que está muito realizada e tenho certeza que vai ser uma excelente delegada, escritora. A gente tem já está meio combinado, né, para a gente fazer escrever juntos aí. Então, pode ter certeza que eu tenho, assim, que eu não tenho a menor dúvida que tu vai ser um sucesso aí na carreira. Parabéns aí por onde tu chegou, parabéns pelo teu esforço, pela tua história. Professor, eu que agradeço a oportunidade. Fazia tempo que eu não conversava com o senhor, está tão corrido que nem isso a gente consegue. E eu que agradeço a sua vontade em participar da minha história, porque eu sempre falo isso, parte do sucesso da minha história foi a sua participação e a nossa parceria. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pessoal, e para quem ainda não... que essa live que vai ficar aberta, para quem não me conhece, acessa lá no Instagram, @del.eduardodefavre, conheça a mentoria para prova oral, delegado de polícia do estado de São Paulo, e vamos juntos aí caminhando até a nossa aprovação. Muito obrigado a todos que estiveram aqui participando, e aos alunos, e todos aqueles que também não são e querem conhecer. Muito obrigado. Melissa, mais uma vez, agradeço. Ótima noite e estamos juntos sempre. Grande abraço, galera. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.